Graças e paz, irmãos, pode tomar assento, por favor. Muito bem, irmãos. É bom estarmos na presença do Senhor, reunidos como seu povo, como sua igreja. Nós vamos dar continuidade à nossa série. Agora, a continuação do capítulo 3. Nosso pastor, nosso irmão Israel, ministrou o início do capítulo. E eu vou estar dando continuidade, então, a partir do verso 9. Verso 9, então. O que ganha um trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo, ou formoso, ou bonito ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer e beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é já existiu e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Vi também que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. Eu disse no coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais, e que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como morre, morre também o outro. Também tem o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão ao pó. Quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra? Assim conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Então, meus irmãos, em continuidade aqui, a ministração da semana passada fala sobre exatamente sobre o tempo. É um texto bem conhecido até do livro de Eclesiastes, um dos mais conhecidos e que geralmente é o mais pregado quando se fala em Eclesiastes, né? Até porque o tom, né, do livro de Eclesiastes ele pode aparecer um pouco intimista, né? E a gente acaba não tendo vontade de ler esse livro, né? Por falta de um otimismo, mas a gente tem aprendido totalmente diferente, né? Nós devemos olhar para o Criador, aquele que criou o Sol, está acima do Sol. Nele a vida faz sentido. E essa é a ideia. O pregador, ele a todo momento, quando ele argumenta e fala sobre todos os fatos que decorrem debaixo do Sol, escorrem debaixo do Sol, ele compreende, ele tenta buscar sentido na vida. Qual é o verdadeiro sentido? E a nossa série se baseia nisso. Qual é o verdadeiro sentido da vida? O que de fato nós devemos levar em consideração na vida cristã, em Deus, e tudo aquilo que Deus faz na sua obra redentora, que nós devemos de fato levar em consideração nessa vida, para viver uma vida de fato verdadeira, que faz sentido, né? Que de fato traga
uma motivação em viver. Então, o pregador tem trazido série de questões que remetem à nossa vida e diariamente como nós vivemos. Então, a ideia é que nós possamos olhar para o tempo não como um refém do tempo, né? Não como um refém daquilo que está ao nosso redor, mas tendo a liberdade em Deus e em Cristo que nos redimiu, uma vida eterna que vai além de um tempo que está limitado, porque Deus é eterno. A Bíblia fala que Ele é o princípio e o fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. E como Deus não termina e é eterno, então nós podemos estarmos consolados, pois viveremos com Ele eternamente. Então, meus irmãos, em referência ao capítulo 3, verso 9 até o 22, eu vou me deter justamente sobre esse Deus criador, justo e soberano sobre todas as coisas. E aqui é o nosso maior desafio, é poder contemplar isso e alegrar-se com a soberania de Deus. O fato que a vontade de Deus e a sua soberania, aquilo que Ele designa para todos nós, nem sempre é, ou a maioria das vezes não é aquilo que nós queremos. Por isso é tão difícil como seres caídos, vamos dizer assim, nos alinharmos com a vontade de Deus. Nós queremos controlar o nosso próprio tempo, nós queremos controlar as demandas da nossa vida. E o fato de saber que nós não conseguimos, nós nos frustramos. Olhamos para a vida e acabamos frustrados com aquilo que nós vemos e com essa desesperança. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que veio até nós para nos redimir para uma vida eterna. Então, meus irmãos, em continuidade aqui, o que o pregador quer ensinar é que Deus, como este Criador, como eu mencionei, Ele é soberano, e é Ele que ordena todos os aspectos das nossas vidas e as nossas ações de todas as pessoas. É Deus quem comanda os tempos e as épocas de nossas vidas. Isso não significa que Deus queira deixar a vida de alguém no caos, que às vezes é essa sensação que nós temos. Parece que Deus não está agindo, está um caos, vivendo época de pandemia, a gente tem que estar limitado a um monte de coisas, circunstâncias da vida, dívidas, enfim, tantas coisas que toda pessoa que vive enfrenta. Todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo passa por algum período de doença, né, de adoecer. E é isso que relata o capítulo desde o início. Há tempo de morrer, de nascer, de morrer, de plantar, de colher. Há tempo de abraçar e afastar-se. Está tratando todo o tempo sobre isso e a gente vive isso. E não é que Deus queira nos deixar neste caos. É que a vontade soberana de Deus muitas vezes não é compreendida por nós, por causa das nossas limitações. Mesmo que nós tenhamos a eternidade em nosso coração, que é o que basicamente eu vou me deter nessa manhã, pode ver que a continuação do texto fala o seguinte: Deus colocou também a eternidade no nosso coração, no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender de fato inteiramente o que Deus fez. Então, a nossa situação, o nosso pequeno caos, ele acaba nos trazendo muitas vezes esse panorama da vida, de que Deus está afastado de nós. Mas Deus é um Deus que está no controle. Nosso irmão Israel falou isso bem claro semana passada. Deus não perdeu o controle. Deus está guiando todo o curso da história, desde o início, meio e o fim. Tudo está na mão do nosso Deus. Então, não é que Deus queira nos deixar cair no caos, pois Ele também assegura que haja tempo para dar à luz, é o que o texto fala lá no início, para curar, e também tempos de paz. Sim, haverá um dia que nós teremos completamente paz. E é isso que a gente precisa vislumbrar dentro da soberania de Deus. Por mais que nós não desfrutamos tudo aquilo que queremos em vida, nós poderemos um dia estar na eternidade desfrutando de tudo isso. Parece um pouco desanimador, mas eu vou ver aqui numa expectativa de uma paz que só terá no futuro. Sim, isso deve ser uma esperança, isso deve nos ajudar a viver. Nós teremos sim momentos de paz aqui, mas essa paz só vai ser verdadeira se estivermos em Cristo, porque a paz que o mundo dá, muitas vezes dá, é uma sensação vazia, muitas vezes, que a gente se ilude de que é paz. A verdadeira paz nós encontramos somente em Deus, e é isso que nós temos encontrado. Esse é o verdadeiro sentido da vida.
é buscar em Deus aquilo que realmente só Deus pode dar, não aquilo que nós muitas vezes criamos no mundo como um refúgio, que na verdade é algo passageiro, vazio e transitório. É isso que nós temos aprendido ao longo da série. Então tem sim tempo de luz, tempo de curar e tempo de paz. A vida não resulta no acaso ou no destino, como muitas vezes nós vivemos. A gente vive e nomeia que nós temos um Deus, mas às vezes a gente vive como algo do acaso e damos sorte a isso. Levamos a nossa vida dessa forma. Então, a despeito dessa aparência súbita, né, ou repentina das coisas que acontecem, Deus é o único que controla a natureza e a história. Deus é o único que faz isso. As únicas pessoas, na verdade, que se incomodam que Deus que controla tudo, são os secularistas, são aqueles que não creem em Deus. Eles se incomodam, sim, que existe um Deus que está no controle. Eles perguntam por que há tanta maldade, por que a guerra. Eles fazem esses questionamentos, mas eles não entendem o plano divino que existe, né? E por mais que se pergunte isso, sempre você deve lembrar, Jesus não está indiferente com isso. O próprio Deus trouxe, né? E o próprio Cristo se entregou, veio limitar-se na terra como ser humano e morrer ao seu tempo, justamente para trazer a nós a vida eterna, para desfrutar aquilo que ele regozijava antes de vir, a eternidade. Então nós precisamos pensar que o Cristo, que era eterno, que é eterno, veio à Terra, se fez, né, se fez homem, se limitou ao tempo e ao espaço, viveu e morreu também. Então nosso Deus não é um Deus apático à nossa situação. Deus sim controla, né, toda a história, tanto que ele está dentro da história, entra dentro da história, vamos dizer assim, a nossa história limitada, temporal, para justamente dizer que ele sim controla todas as coisas. Ele está no curso da história. Então, até um trecho aqui que eu peguei do Uzi Downing, acredito que é assim que pronuncia ou não, mas ele fala o seguinte: no antigo paganismo, o homem humanista procurava governar o tempo por meio dos ritos, cujo propósito era controlar o tempo e a natureza. Nos cultos de fertilidade e caos, os homens acreditavam poder tornar frutífera novamente a natureza, apagar a história e pecados passados, reverter o tempo e ordem, e gerar eles próprios a natureza e a história. O que isso parece semelhante a nós, assim, do nosso tempo? Outros de nós já vimos filmes, né? Série de filmes, e eu particularmente gosto muito desses filmes que voltam ao tempo. Acho um drama muito interessante. Todos os filmes que voltam ao tempo, geralmente eu assisto, ou séries relacionadas a isso, eu acho muito interessante. De certa forma, meus irmãos, o homem, ele tenta sim controlar o tempo. Ele tem esse desejo. Eu acredito que todos aqui, em algum momento, queria voltar no tempo para fazer alguma coisa ou mudar alguma coisa, né? Esse aspecto de controlar o tempo, ou de estar sobre o tempo, ter o domínio do tempo, remete um pouco dessa questão da eternidade que está em nosso coração. A gente tem um senso, um desejo, né, digamos que inato, intrínseco em nós, que deseja, de alguma forma, provar de coisas que estão além daquilo que nós vivemos. E controlar o tempo é algo que está além das nossas posses, dos nossos poderes, vamos dizer assim. Né? Há um desejo em todos nós, de alguma forma, voltar ao tempo. Tem uma série interessantíssima que eu acho, que é a série Dark, não sei se todos já assistiram. Ela tem um fundo mais filosófico e científico, mas ela tem um fundo religioso também. Por mais que talvez o autor ele não se apega no modelo religioso de explicar a série, mas a gente pode perceber de forma sutil, se a gente prestar atenção, que o próprio personagem principal da série, né, o Jonas, ele no futuro, o nome dele é Adão, ou seja, uma espécie de Adão, e esse Adão entende que ele deve contribuir para que aconteça o caos, para que nasça um novo mundo, né, um mundo sem todos aqueles problemas. No início, a volta no tempo daqueles personagens, enfim, como inicia a série, o próprio Jonas, antes de entender que existia ele no futuro ou no passado. Interessante que também a volta no tempo, ou a volta no tempo e a ida para o futuro, ela tem um tempo de 33 anos.
como se fosse uma referência à idade de Jesus. Mas, enfim, essa não é a ideia principal. Mas que esse personagem, ele tenta, então, de alguma forma, voltar ao passado, ir ao futuro para compreender e talvez evitar, o próprio Jonas, evitar um apocalipse, o fim de todas as coisas. Né? E isso, no início da série, ou todos aqueles que voltam ao tempo, em algum momento eles têm um desejo de que eles possam consertar as coisas. Mas, na verdade, toda série, todo filme, que em algum momento tenta fazer isso, consertar como algo em nome do amor, ou para mudar para que as coisas sejam melhores, ela sempre termina no egoísmo daquele personagem que está tentando mudar o mundo. E, na verdade, é um desejo egoísta do seu próprio coração em mudar as coisas. E isso é um reflexo da própria decadência e do caos humano, do seu pecado, onde ele tenta mudar as coisas, mas na verdade tenta mudar pela sua própria força, controlar o tempo. E aquilo que parece nobre, aquilo que tenta abranger o mundo todo, na verdade é um desejo egoísta de mudar as coisas conforme a pessoa mesma quer. Então, é isso que acontece, e não importa como essas coisas vão acontecer ao longo do tempo, o próprio Jonas e o personagem que está no passado e no futuro, ele se torna alguém egoísta, e não importa quem morra, o que aconteça, para que aquele caos continue acontecendo. Ele quer que aconteça para existir um novo mundo. Em nome de um novo mundo, na verdade, ele faz o que tem que fazer para que aconteça, mas na verdade esse novo mundo nunca acontece. E fica um looping, algo infinito que nunca muda por causa do caos dos homens. É isso que o homem tenta fazer quando ele tenta controlar o tempo. Tudo aquilo que ele tenta mudar, na verdade é um looping, porque o seu pecado faz com que ele volte a pecar novamente. Por isso que olhar para Jesus, meus irmãos, é o meio pelo qual nós nos asseguramos de que esse looping terminou. O homem não está mais fadado a morrer e ser condenado. Por meio de Jesus, nós obtemos a vitória sobre a morte. E agora passamos a ser seres eternos. Um dia esse caos, aquilo que tudo a gente quer mudar, um dia isso vai acabar e nós desfrutaremos de fato de uma paz verdadeira, uma paz plena, de uma paz que realmente o mundo não pode dar e que nenhum de nós pode construir por nós mesmos, senão por meio de Jesus. O homem moderno, meus irmãos, muitas vezes igualmente otimista a respeito de atingir os mesmos objetivos, que é isso que eu estava falando, tentar controlar o tempo. O homem moderno, ele tenta fazer isso de alguma forma. Ele tenta, não que não seja legítimo a ciência conseguir curas, né, trabalhar em forma de alguma coisa para reduzir as doenças de alguma forma, mas às vezes isso não é só uma forma de minimizar as dores do mundo, às vezes é uma forma de querer controlar as coisas. Então, não sou contra o fato de que a ciência evolua e isso é bom, Deus permite que isso aconteça. Mas o coração do homem sem Deus, ele faz isso não só para o bem comum ou em nome do bem comum, ele faz para controlar as coisas. O fato de querer controlar a doença é o fato de que ele não quer morrer, ele quer continuar vivendo e controlando a vida. Mas Deus é quem controla a vida. E diariamente nós nos lembramos, quando pessoas nascem e morrem, nós lembramos a fragilidade do homem sem Deus. E se ele não tiver Deus, ele vai justamente viver uma vida longe de Deus, eternamente sem Deus, vazia e sem sentido. Então, muitas vezes, por mais legítimo que seja, nós sempre recorremos no mesmo caos, que é o pecado humano. Então, é isso que a ideia passa aqui, fazer tudo isso, mas deliberadamente a parte ou separado de Deus é algo vazio e sem sentido. No entanto, meus irmãos, para todos os afazeres da vida, Deus estabeleceu um tempo, ou seja, a extensão do tempo, uma ocasião certa para todas as coisas. Nossos tempos estão nas mãos de Deus, portanto, os que temem a Deus devem remir o tempo, pois tudo Deus fez formoso em seu tempo. Então, como cristãos, nós devemos administrar o nosso tempo. Como mordomos de Deus, nós devemos remir o nosso tempo e, de fato, viver tempos de qualidade. Então, o que o pregador ele ensina é que desfrutar das coisas na terra, por mais que ele venha falando de uma série de coisas que é vazio e que proveito tem o trabalhador do seu trabalho, né? E talvez a resposta seja retoricamente um não, mas mesmo assim ele vai falar de uma forma diferente. Ele vai dizer que nós devemos desfrutar sim, mas desfrutar disso não deve ser separado de Deus. O nosso tempo que deve ser remido por nós
deve ser um tempo de qualidade, no qual Deus está presente em tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia, justamente porque Deus é quem está, então, controlando cada ocasião, cada tempo é oportuno para vivermos uma vida melhor com Deus, porque Deus pôs a eternidade em nosso coração. Eclesiastes 3:11 fala: nascemos com uma saudade de um outro mundo, de uma vida com Deus que se encontra além do alcance e do tempo mortal. O fato de nós sermos encontrados por Deus por meio de Jesus, nós desejamos a eternidade, nós temos saudade de estar no lugar que nós nunca tivemos, ou de experimentarmos algo que nós nunca experimentamos. Existe isso em nosso coração. E aí, meus irmãos, nós podemos então desfrutar, né, ou ter a experiência de provar a beleza da soberania de Deus, que muitas vezes é difícil, porque sempre vai persistir uma questão em nosso coração: que proveito tem, é o que o pregador fala, que proveito temos com todo este cenário, com toda essa situação? Eclesiastes 9 é apenas um retorno à pergunta de 1:3 que nós ouvimos lá no início do capítulo da série. A resposta é clara: toda vida se desdobra sob a determinação e a providência divina. Toda a nossa vida se desdobra sob a determinação e a providência divina. Nós precisamos aprender isso. Ao contrário, nós estaremos sempre enfadados, né, com aquilo que nós fizemos no mundo. Seja o trabalho, seja qualquer coisa que nós conquistamos, será sempre vazio e sempre temporal. O nascimento, a morte, o cultivo, a colheita, as alegrias, as tristezas, o adquirir, o perder, o falar, o estar calado, a guerra e a paz. Uma vez que todas as coisas têm seu tempo designado por Deus, todo o trabalho de uma pessoa por si mesma não pode mudar os tempos, as circunstâncias ou o controle dos eventos. Então, nada nós podemos controlar. Se nós pensarmos em todos os tempos, como o nosso irmão Israel falou semana passada, nós não podemos sequer controlar. Muitas vezes nós não controlamos o nosso próprio tempo, não conseguimos administrar as nossas 24 horas, quanto mais mudar as circunstâncias que Deus estabeleceu. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos render a Deus. E às vezes é isso que a gente tem dificuldade, de podermos desfrutar da beleza da soberania de Deus. A gente acaba vendo Deus como um tirano, muitas vezes, que está controlando o tempo, que está contra nós. E, na verdade, a Bíblia em nenhum momento diz que Deus está contra nós. Ao contrário, Deus está ao nosso favor. E o tempo, e como Deus enxerga o tempo, é totalmente diferente de nós. E o fato de nós não conseguirmos, então, ter a visibilidade da obra de Deus e tudo aquilo que é a sua vontade, nós nos frustramos e acabamos, de alguma forma, então, não tendo prazer na vontade de Deus, que é boa e perfeita. Mas aqui o capítulo 13, o verso 10, ele deve ser tomado junto com o versículo 11, em sintonia aqui, de que Deus fez formosos todos os eventos e relacionamentos da vida, cada um tendo em si uma conveniência própria, e além do caráter formoso e apropriado dessa ordem das coisas, Deus também implantou no coração dos homens um desejo de saber como o seu plano consegue encaixar todos os detalhes. Então, de alguma forma, a eternidade foi posta em nosso coração, e o fato de Deus nos encontrar por meio de Jesus faz-nos entender justamente que Deus está controlando todos os eventos. E por muitas vezes, quando nós nos rendemos e nos entregamos à vontade de Deus, nós experimentamos como Deus tem cuidado de todas as coisas. Todos nós, em algum momento, passamos por circunstâncias na vida em que Deus, de alguma forma, demonstrou para nós o seu cuidado. E isso não quer dizer que Deus exatamente nos deu aquilo que nós queríamos, mas trouxe consolo ou, de alguma forma, nos ensinou algo por meio da adversidade ou de algo que aconteceu no tempo, para dizer que Ele estava cuidando de nós. Todos nós, em algum momento, desfrutamos disso, até mesmo momentos amargos, mas vimos Deus com o seu consolo, com a sua graça e com o seu amor nos abraçando. Deus está no controle de todas as coisas.
mesmo que nós não entendamos. Os seres humanos, meus irmãos, possuem uma curiosidade inata, é uma capacidade de aprender como todas as coisas. Em sua experiência, podem ser integradas para formar um todo. Querem saber como essa tarefa de viver justamente, comer, trabalhar, alegrar-se, ela pode se encaixar em um chamado para adorar um Deus vivo. E é isso que nós precisamos fazer. Deus pôs a eternidade, o fato que essa eternidade, tudo aquilo que em algum momento nós queremos saber e conhecer de algo que é transcendente. Agora, como isso se dá na vida diária, como comer, beber, fazer as coisas ordinárias da vida realmente faz ou remetem a de fato uma vida que adora e que de fato crê e espera e confia em Deus. É justamente olhar para as circunstâncias, a vida como um todo e todas as coisas que nós vivemos como um aspecto da graça que Deus tem dispensado a todos nós para viver. Então, quando eu relaciono sempre Deus como aquele que está controlando a história e a minha vida, eu me consolo pelo fato de que Deus está, sim, no curso de tudo aquilo que está acontecendo. Coisa simples, meus irmãos, que no cotidiano nós vivemos, não estar em um lugar por causa de um atraso, e aqui não estou justificando se atrasar para ir para algum lugar, porque daí a gente pega, né, a circunstância e faz como uma doutrina da vida. Ah, então chegar atrasado é bom porque daí Deus me livrou de algum acidente. Não, não é isso. Mas existe sim fatos em nossa história que Deus permite que aconteça coisas para justamente nos livrar, para mostrar que Ele está no controle de cada detalhe, de cada circunstância das nossas vidas. O fato é que, ao não compreender essas coisas do cotidiano e da vida, é que nós esquecemos que Deus é soberano e deixamos de desfrutar da beleza dele. Por que a beleza da soberania de Deus? Porque no momento que eu preciso confiar, eu desconfio. No momento que eu preciso estar consolado, eu não consigo me consolar. Porque justamente eu não consigo desfrutar de que Deus é soberano, que Deus está cuidando da minha vida, de todas as coisas, de todo o curso da história. Mas em toda a vastidão e confusão de tantos dados, os mortais são frustrados por um enigma de escolher um dos muitos aspectos do mundo bom de Deus como aquela parte da vida a qual eles se entregarão totalmente, em vez de começar a se entregando totalmente a Deus em primeiro lugar. Então, muito de nós, o fato de nós não nos entregarmos a Deus, sempre em nosso caos, em nossas dificuldades, no enigma da vida, daquilo que muitas vezes nós não conseguimos responder. Muitas vezes nos entregamos às circunstâncias, a esse caos, a esses enigmas. Deixamos de confiar em Deus, deixamos de nos entregarmos primeiramente a Deus, que esse é o problema. Parece que nós esquecemos em meio ao caos do Deus soberano, do Deus que está no curso da história. É difícil, as circunstâncias, o tempo de nascer, o de morrer principalmente, as circunstâncias que fogem do nosso controle, é aquilo que nós, muitas vezes, nós nos entregamos, em vez de nos entregarmos primeiramente a Deus e a sua soberania. É difícil. Assim, para dizer de forma simples, o ser humano precisa primeiro ajustar as contas com Deus vivo. A vida e as suas coisas boas são dons das mãos do Deus vivo. Então, entregar-se a Deus primeiramente traz e remete justamente isso. Primeira coisa que nós devemos fazer é nos acertarmos com Deus de alguma forma, estarmos conectados com Deus, para que de fato as coisas deste mundo, as circunstâncias, ou aquilo que é bom nessa terra, possa servir justamente como um reflexo daquilo que Deus tem nos dado como dádivas, e não o contrário. Que o caos da vida, as circunstâncias, as dificuldades, nós não devemos nos apegar às coisas boas e legítimas, porque elas podem nos dar refúgio às circunstâncias da vida. Mas ao contrário disso, nós devemos apegar àquele que criou todas as coisas, o dono de todas as coisas e o dono daqueles dons ou das boas dádivas e daquilo que Deus deu ao mundo para que nós pudéssemos viver. Porque senão, a gente cai no mesmo ponto que o próprio pregador falou. As coisas deste mundo, por mais legítimas que elas são transitórias, elas são passageiras. Nada deve ser separado de Deus. Nada.
nada deve ser separado de Deus. O fato é que nós tornamos o controle um ídolo em nosso coração. Quando nós podemos controlar as coisas, nós nos sentimos bem. Quando o nosso dinheiro, de alguma forma, pode nos dar tranquilidade financeira para fazer aquilo que a gente quer, ou enfim, a família é um porto seguro no momento da dificuldade, e não que não seja legítimo ter dinheiro pelo trabalho, ou ter a família como um suporte para enfrentar as dificuldades da vida, mas ela passa, ela se torna sem sentido se ela não for ajustada em Deus, se ela não estiver como uma dádiva daquilo que Deus nos deu, e não uma coisa em si mesma. Porque nada no mundo legítimo é algo em si mesmo, mas ele é e tem sentido e tem valor porque Deus o criou. Se não nós buscarmos o Criador, de fato nós encontraremos algo transitório, passageiro e sem sentido nas nossas vidas. Assim, vamos avançar. A obra e o plano de Deus, então, eles sempre, meus irmãos, vão permanecer intactos, é o que o versículo 14 menciona. Assim como os homens e mulheres não podem por si mesmos determinar o fim desde o princípio da vida ou o fim desde outro, assim também não podem acrescentar nada ao plano de Deus, nem dele tirar alguma coisa, porque então nós não podemos fazer isso, nós não podemos mudar os planos de Deus, nós não podemos fazer nada que mude isso, a não ser nos entregarmos a Deus e a sua soberana vontade. E daí a gente se pergunta, mas então a gente tem que se entregar à soberania de Deus e à sua vontade, né? Enlutados muitas vezes, e aqui parece fácil dizer, mas a gente tem que se entregar, a gente tem que se entregar a Deus, porque Deus, todos nós de alguma forma, assim, não, porque Deus é bom, a vontade de Deus é boa, enfim, parece algo simples de se fazer, mas é difícil, é complicado, nós diariamente desobedecemos isso, justamente porque há um questionamento, há um enigma no coração humano que quer algo melhor e maior do que essa terra. Só que às vezes a gente deseja isso e às vezes não é o próprio Deus que é algo maior além dessa terra. Porque a gente fica fazendo esses questionamentos. Por que então Deus permite que tantas preocupações, ou cuidados, ou frustrações, né, ou os trabalhos recaiam sobre os nossos ombros? Justamente se Deus pode dar dons a nós, dons que nós podemos desfrutar de um conhecimento maior de Deus, porque nós enfrentamos essas situações. E o versículo 14 ele responde, porque Deus quer que os homens o temam, para que os homens de fato reconheçam Deus nas suas vidas. É isso. Deus quer que os homens o temam. Deus deve ser o Senhor e soberano sobre todas as coisas. Às vezes nós dizemos que Deus é soberano, que Deus é o nosso rei. Nós dizemos, Deus reina em mim, Deus faça a sua vontade. Mas às vezes na nossa vida nós deixamos as nossas atitudes falarem ao contrário daquilo que nós falamos. É bom, meus irmãos, é nobre, é bonito. Nós temos um discurso em que nós dizemos, Deus é soberano, Deus está no controle da história. Mas quando de fato essas coisas devem acontecer e a nossa confiança deve estar plenamente em Deus, é que nós desfalecemos, é que de fato nós não conseguimos colocar em nossas circunstâncias e na vida essas coisas. As pessoas nós devemos começar a viver com o propósito justamente de confiar em Deus e não nas suas próprias capacidades, artifícios, a sua própria sabedoria, é que o pregador vai criticar também de alguma forma nos capítulos passados. Assim, pois, Paulo ele fala e resume aqui o capítulo de Romanos 9,16, não depende, meus irmãos, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então, o resumo de compreender não depende de nós, não adianta nós corrermos, não adianta nós nos debatermos. O próprio pregador vai falar, é vazio, é como dar soco no vento, é como o vento passa, as nossas forças, nossos artifícios
não são capazes de nos tirar do caos. A série que eu relatei, ela demonstra isso. O Adão do futuro, que previu e que viu e que viveu todos os eventos passados, tentava dar um fim, por meio do caos, para uma nova vida, sem tudo aquilo que ele viveu. Mas ele se esqueceu que a sua natureza caída, de alguma forma, seus artifícios, a forma com que ele tentava controlar o tempo, não adiantava, não era capaz de mudar o curso da história. Ele vivia em um loop infinito de tentar consertar aquilo que os homens ou até mesmo aquilo que ele fez. Não tem como, meus irmãos. Não depende, Paulo está falando, não depende de quem corre. Não depende de quem corre, e sim de Deus, soberano, usar de misericórdia. Então, meus irmãos, é justamente isso que Deus está nos dizendo, que as circunstâncias, as coisas na vida, elas acontecem, e por mais que nós nos frustramos com o desejo de querer viver coisas eternas e coisas maiores do que nós vivemos, é o fato de que os homens vivem isso porque eles devem temer a Deus e reconhecer em todos os seus caminhos. Então o temor de Deus aqui, no verso 14, meus irmãos, parece ser em diversos pontos um ponto crucial, esse temor. Não é uma atitude de terror ou medo de Deus, de que Deus pode agir no tempo e nos, de alguma forma, nos prejudicar. Eu temo a Deus porque tenho medo que Deus pode fazer dentro deste tempo. Não, não é para isso, não é para ter medo, terror. É um comprometimento de todo ser para confiar e crer no Deus vivo, que Ele é um Deus vivo e atua na história. Ele não é aquele Deus que deu corda no mundo, criou e deu corda e deixou o mundo por assim viver. Não, Deus controla o início, o meio e o fim. Deus controla todas as coisas. Então não é este medo, não é esse terror, é confiar em Deus, é entregar a sua vida a um Deus vivo, é se entregar ao senhorio absoluto de Deus, é adorá-lo, reconhecendo quem Ele é obedecer esse chamado, assim como lá em Salmo fala, Salmo 96, 9, né? Ele chama as nações, venham e adorem a Deus e temam diante dele, pois o Senhor reina sobre toda a terra. É um convite àqueles que foram chamados por Deus, que fazem parte do seu povo, todos os moradores da terra, aqueles que sabem que Deus é soberano, aqueles que sabem que Deus é o governador da história, o governador de todas as coisas, que é o Criador, que faz justiça sobre a terra. Venham e adorem Ele, temam diante dele, pois o Senhor reina sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Esse é o chamado do povo de Deus, é o chamado de todos nós como cristãos. Temermos a Deus, adorar aquele que reina sobre toda a terra, sobre nossas vidas, sobre cada circunstância, sobre cada ação de todas as pessoas. A pessoa que teme a Deus nada mais receia senão o desfavor de Deus. Se tem algo que nós devemos temer nessa terra, não é as circunstâncias, não são as dificuldades que muitas vezes são acometidas a nós. Não é isso que nos deve nos preocupar. Não é isso que deve desfalecer as nossas forças, mas sim o desfavor de Deus. Se algo que deve nos trazer angústia é se em algum momento Deus afastar a sua misericórdia de nós. O problema não é o diabo, não é as dificuldades, ou aquilo que o diabo pode fazer que muitos crentes têm medo, mas sim é o fato de Deus afastar a sua mão misericordiosa de nós. É como o salmista, de alguma forma, Davi fala, não afasta de mim o teu espírito. Não há como viver sem o Espírito de Deus. Então ele entende que não importa o pecado, não importa as circunstâncias, ou o pecado, ou o castigo que está sendo acometido ao seu pecado, mas Deus não afasta o teu espírito. Se tem algo precioso, é que teu espírito não se afaste de mim. E se tem algo nessa vida que nós devemos, se realmente nos preocuparmos, é que o favor de Deus não esteja sobre nós. Não que as circunstâncias se advenham sobre nós, mas que a misericórdia de Deus não esteja sobre nós neste momento. Porque então nós vamos desfalecer de fato. Viver sem Deus não tem sentido. Viver sem o favor e a misericórdia de Deus, ou a sua própria soberana vontade, porque é isso que nós fizemos. A rebeldia é dizer que nós não estamos confiando em Deus e que a vontade de Deus ela não é o suficiente para que nós possamos viver. É isso que nós fazemos em nossa rebelião. Não faça isso.
Creia que Deus é soberano, Ele está no controle da história e que você precisa estar sobre essa vontade, porque sem essa vontade, meus irmãos, é um caos. Não tem sentido a vida. Você não vai conseguir controlar, você não vai mudar as circunstâncias. É Deus quem faz isso. Se apegue a Ele, a sua vontade. Então, meus irmãos, a pessoa que teme a Deus nada mais receia senão o desfavor de Deus. Esse adorador deseja, acima de tudo, conhecer intimamente o Deus vivo e sujeitar-se à sua vontade. É isso que um adorador, aquele que foi chamado para adorar aquele que vive e que reina, deve fazer, sujeitar-se à sua vontade. Embora às vezes nada seja tão proeminente como a maneira selvagem no qual os homens oprimem uns aos outros, e aqui eu estou indo para o final dos versículos, que é justamente sobre como o fim, vamos dizer assim, como todos nós morremos, ele faz essa relação com o animal, então ele, embora às vezes nada seja tão proeminente a isso, né, essa maneira selvagem no qual os homens se oprimem uns aos outros, seja ela nos tribunais, da terra e fora deles, a morte por fim alcança todos os seres humanos, mas há uma aparência de injustiça nisso tudo. A morte é um grande nivelador, meus irmãos, de todos os seres viventes. Por mais que nós olhemos para o mundo e como o mundo se discorre e como os julgamentos humanos se discorrem, nós vemos muita injustiça. Mas a morte é o nivelamento de todas essas coisas. Todos irão morrer, todos serão julgados de alguma forma por Deus, sejam eles a sua própria igreja de forma diferente, mas todos serão julgados, todos passarão pela morte de alguma forma, e isso nivela todos os seres. Então, por mais que o pregador veja essa injustiça e fale sobre essa injustiça dos homens, é Deus, como o justo juiz, julgará e nivelará todos os seres como iguais. Então, a morte é essa niveladora. Ela sucede assim aos homens como aos animais. Ambos estão sujeitos à morte. No entanto, meus irmãos, por esse mesmo fato, Deus mostra aos mortais que eles são frágeis, que eles são limitados. E procura aqui, meus irmãos, fazer com que eles se voltem para Ele e o busquem. É isso que Deus está fazendo. Para que compreendam que todos os bens procedem da sua mão, recebam da sua mão a capacidade de desfrutar desses dons e passem a apreciar o seu plano soberano. Então é isso, meus irmãos, que nós precisamos compreender nessa manhã. Sobre a soberania de Deus e como Deus controla o tempo e que é necessário que nós nos sujeitamos a Ele. E essa sujeição e esse temor a Deus é justamente não com terror e não com medo, mas sim com espírito de adoração, porque sabemos que Deus reina sobre todas as coisas e que sua vontade é boa, perfeita e agradável. E a pergunta que fica de forma aqui aplicativa, instrutiva e de forma a considerar aquilo que nós falamos, a pergunta é que se nós acreditamos na doutrina da soberania divina, fica essa pergunta, nós acreditamos na doutrina da soberania divina? Você consegue aceitar que Deus é realmente Deus? Façamos essa pergunta honestamente em nossos corações. Nós conseguimos aceitar que Deus é Deus? Que realmente Deus é Deus? O fato é que nós negligenciamos isso, muitas vezes, a nossa desconfiança. Nós fizemos isso e não confiamos em Deus. E a pergunta ainda relacionada a isso. Você aprendeu a temer ao seu Criador, aquele que criou todas as coisas? Se você teme a Ele, você se sujeita a Ele, você o obedece. Não com temor, mas em amor. Saber que Deus está no controle de tudo, desde agora até a eternidade, ela nos encoraja sim a continuar. Porque Deus é o Deus que controla todas as coisas, e esse deve ser o consolo dos nossos corações. Confiar na soberania de Deus nos ajuda a viver, de fato, uma vida cristã, não apegada a essa vida terrena somente. Vivemos aqui na compreensão de que tudo só faz sentido porque Deus está no controle da história. Então, o temor de Deus, aqui, está sendo falado aqui, não é apenas o início da sabedoria, é também o início da alegria, da satisfação de uma vida enérgica e cheia de propósito.
porque faz sentido, porque é real, porque é verdadeiro. O pregador, meus irmãos, aqui ele deseja libertar-nos de uma vida cor-de-rosa, que nem nosso amado, né, Davi Sander falava. A vida cristã tira o óculos cor-de-rosa, onde nós enxerga tudo colorido, tudo muito bonito, tudo muito bacana, e nos leva a ver a realidade da vida. E por mais difícil que a realidade da vida seja, Deus está no controle. Então Deus deseja nos libertar desse encanto, dessa utopia, e nos traz a realidade do que o Evangelho propõe, e nos diz, por mais que este mundo esteja em caos, e não porque Deus quer, e sim porque nós criamos este caos pela nossa desobediência. Ele fala, eu estou no controle, e por meio de Jesus eu liberto a vida de vocês para viver uma vida com verdadeiro sentido. Justamente para confiar em Deus, não com cinismo, não com amargura, que confiar em Deus parece algo difícil de fazer, com amargura, com ressentimento de que Deus permitiu que acontecesse algo em nossas vidas, não com esse cinismo de que, sim, Deus controla tudo, mas como assim, isso está acontecendo na minha vida. Não é esse cinismo, mas é com alegria, nós confiamos em Deus, na sua sabedoria, no prazer, assim como Paulo fala, ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são os teus pensamentos. Ele faz isso em adoração. Ele faz isso em temor e adoração, sabendo que a sabedoria de Deus é muito maior do que os nossos preceitos. Porque nós somos limitados, porque nós somos pecadores. Então ele desfruta da sabedoria de Deus, da sua soberania, porque ele sabe que Deus é o Deus que cuida de toda a história. Então não com cinismo, mas com confiança na sabedoria, no prazer, na riqueza e na justiça, na integridade de Deus e não na integridade humana ou naquilo que nós podemos muitas vezes ser íntegros naquilo que fizemos. Ele quer levar-nos a ver que Deus está aqui, que Ele é bom e generoso, que apenas essa visão dá coerência e satisfação às nossas vidas. Saber que Deus está no controle não significa necessariamente que nós sempre entendemos ou aceitamos a sua cronologia. Não quer dizer que nós entendemos tudo que Deus faz, que nós estamos consolados porque eu entendi porque Deus fez. Muitas vezes nós não vamos entender. Talvez nem nessa vida muitas coisas nós vamos entender. Só será respondido na eternidade, mas mesmo assim, muitas vezes nós não entendemos isso. E verdadeiro nós nos frustramos com isso. Mas o problema, meus irmãos, é que ainda vivemos em um universo sujeito a esse tempo. Existe aqui ainda um abismo enorme entre a nossa mortalidade atual e esse destino futuro. Existe, e é difícil para nós encaixarmos as peças. Porque Deus, meus irmãos, e aí a gente tem que entender a soberania divina, Deus ele tem uma visão do geral, de todos os tempos, não apenas de algo limitado ou de um ponto de vista. A nossa perspectiva é essa, é limitada, ela é incapaz de abarcar a mente de Deus, e é isso que Paulo entende. Ele adora a Deus justamente por causa disso. Ó profundidade das riquezas de Deus, da sua sabedoria, é insondável a nós os planos de Deus. E quando cremos nisso e adoramos por isso, de fato nós nos consolamos e temos prazer na vontade e nos alegramos na vontade de Deus. Por isso queremos saber desesperadamente o que acontece, mas somente Deus sabe. Por vezes nossa resposta a essa frustração, excluímos Deus completamente e inventamos a nossa própria forma, como nós podemos controlar o tempo para tranquilizar o nosso coração. Fizemos isso diariamente. Então, a soberania de Deus, ela não se torna algo real em nossas vidas, porque nós queremos tranquilizar o nosso coração. E a forma mais rápida, mais imediatista da nossa pós-modernidade é isso, é tentar dar uma resposta, trazer algum sentido, e a gente cria, de alguma forma, esse senso de uma tranquilidade, mas na verdade é algo transitório. Nós criamos um mundo falso para nós mesmos, e existimos dentro deste mundo falso, deste mundo que na verdade não tem sentido algum. Nós queremos criar algo, né? Talvez a eternidade que está posta em nosso coração, que nos faz ser criativos,
que faz desenvolver coisas, tecnologias, tantas outras coisas, elas são usadas muitas vezes para criar as coisas, para criar um mundo para nós mesmos, para tentar nos livrar do caos que nós mesmos criamos de alguma forma, que a nossa natureza criou, e a gente tenta nos afastarmos disso de alguma forma e criar este mundo, mas ele é falso, ele é sem sentido. Mas existe, porém, uma maneira de reagir a tudo isso, meus irmãos. O conhecimento de que estamos presos entre o tempo e a eternidade pode nos ajudar a encontrar um caminho que nos leva até Deus. Ao invés de buscar qualquer coisa na terra transitória que consiga satisfazer plenamente a nossa mente, o nosso coração humano, devemos nos satisfazer em Deus e na sua soberana vontade. Então, em vez de desistir do nosso desejo de conhecer a Deus, deveríamos antes concluir que o nosso desejo pela eternidade prova que fomos feitos para um outro mundo. Ninguém explicou melhor, meus irmãos, do que C.S. Lewis, as implicações do nosso desejo pela eternidade. Ele disse: se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue satisfazê-lo, isso não prova, meus irmãos, que o universo seja uma fraude. É provável que o papel dos prazeres terrenos jamais foi satisfazê-lo, mas despertá-lo, sugerir coisa verdadeira, a coisa mais doce em toda a minha vida. Lewis escreveu em um de seus romances: tem sido o desejo de encontrar o lugar de onde vem toda a beleza. Um outro texto ele descreve esse desejo como a fragrância de uma flor que não descobrimos, o eco de uma melodia que não ouvimos, notícias de um país que jamais visitamos. Você já sentiu o cheiro da fragrância de Deus? Ou ouviu esse eco do cântico da redenção? Deus colocou a beleza da eternidade em nossos corações para que encontrássemos o caminho que nos leva até a Ele. Nossos desejos mais profundos jamais serão satisfeitos ou alcançados em um conhecimento pessoal, mas sim um conhecimento pessoal do Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Quando encontramos o nosso caminho e entregamos o nosso caminho a Ele, finalmente seremos capazes de dizer, em que um teólogo falou, Charles Briggs: encontrei mais em Cristo do que jamais esperava desejar. Vou repetir: encontrei mais em Cristo do que jamais esperava desejar. A redenção eterna é a nossa esperança quando nós sentimos presos entre esse tempo e a eternidade, meus irmãos. O que fazemos nessa vida importa. A obra de Deus perdura para sempre, inclusive o bom trabalho que fazemos em nome de Jesus. Por isso, as nossas vidas e o nosso trabalho não são em vão. O mesmo Deus que colocou a eternidade no nosso coração para todas as coisas formosas, inclusive as coisas do passado, que agora perecem, perdidas ou defeituosas. Tudo em seu devido tempo se ajustarão. Vamos se colocar em pé? Bendito Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito de Deus que traz vida a todos nós. Nós oramos, Pai, e nos alegramos em Tua presença. É certo que sempre seremos limitados, por mais que a eternidade e o desejo de buscar a Ti e a eternidade esteja em nosso coração. Somos limitados a tudo aquilo, Senhor, que há em Sua mente. Mas assim como Paulo disse e adorou, prostrado aos seus pés, ó, com profundidades das riquezas e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são, Senhor. Quão insondáveis são, Senhor. Mas nós nos dobramos, nós nos rendemos à Tua soberania. Ajuda-nos pelo Teu Espírito, Pai, a entregarmos o nosso coração a Ti. E sempre reconhecer, Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és um Deus vivo,
Tu és um Deus que está no curso de toda a história. Tu és um Deus justo e tudo que o Senhor faz é bom e perfeito. Alinha, Senhor, os nossos corações, Pai, a Ti. Que possamos deixar, Senhor, de viver uma vida conforme as nossas agendas e que, de fato, todo o propósito, toda a Tua ordem, tudo aquilo que Tu designa a nós possamos desfrutar com alegria, com amor e satisfação e com temor. Oramos e Te somos gratos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina contigo, um só Deus com o Espírito Santo. Amém.